Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos alegres, felizes por podermos nos encontrar uma vez mais para juntos estudarmos a Bíblia, agradecidos a Deus por este dia de vida e também pelo momento que vamos ter agora estudando a Palavra de Deus. Somos agradecidos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. E eu quero mandar aqui um alô especial para vocês. Temos o Salatiel Sodré, que é de Penalva, no Maranhão. Também Júlio Mota, de Manaus. Jarde Souza, de Ponto Novo, na Bahia. Pamela Bueno, de Curitiba, no Paraná. Sônia Rocha, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Edilene e Eliésio, de Porteiras, no Ceará. Luciana Correia, de Manaus. Maria Sequini, de Francisco Beltrão, no Paraná. Roselei Reis, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Luiz Dutra, de Guarulhos, em São Paulo. Dalete Seibert, de Pontão, no Rio Grande do Sul. A todos vocês, nós agradecemos e continuamos sempre procurando lembrar de vocês aqui nos nossos alôs, nos nossos abraços. Nós iremos orar ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos por este momento que nos concede para estudarmos a Tua Palavra, agradecidos por este dia de vida e também, ó Deus, agradecidos por cada amigo, cada irmão que estudam conosco a Bíblia e também aqueles que nos pedem orações. Tu sabes muito bem os problemas que cada um enfrenta, as suas lutas, as suas necessidades. Pedimos a Deus que os abençoe e faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando esta semana sobre perdas que podem ocorrer em nossa vida e principalmente com relação à nossa família. Nós estivemos aqui falando a respeito de perda da saúde e muitas das vezes nós temos algum familiar doente e nós até preferiríamos que fosse conosco e não com aquela pessoa que está passando por este momento de sofrimento. Também começamos ontem a falar a respeito da perda de confiança. E um dos fatores, às vezes, que gera essa perda de confiança, principalmente na família, é a questão da traição. Quando um dos cônjuges trai, então o traído ele dificilmente voltará a ter aquela confiança plena que tinha antes em seu cônjuge. Nós falamos também a respeito de perda quando a pessoa não cumpre com uma palavra no seu negócio. Ele também perde a confiança da pessoa que ele não manteve a palavra com ela. E hoje nós vamos continuar falando sobre perda de confiança. E o que causa também uma perda de confiança é a prática da violência familiar. E isto é muito comum ocorrer hoje, no tempo, no momento em que nós estamos vivendo. A violência ela está por toda parte. E segundo pesquisas realizadas, foi revelado que o lar é o ambiente mais violento da sociedade, por incrível que pareça. As maiores violências estão dentro da própria casa. E é interessante nós sabermos que esta violência familiar, ela atinge todo tipo de família, inclusive lares cristãos. Existem muitas famílias cristãs que nós só conhecemos de aparência, quando eles estão juntos na igreja, parece que é uma família unida, uma família feliz, mas somente os membros da família sabem o que eles passam dentro de casa, o que eles sofrem. E esta violência, ela pode ser cometida por uma ou por mais pessoas contra alguém da família. Pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência física, uma violência emocional ou mesmo uma violência sexual. Tudo isso faz parte para que o lar seja considerado, através de pesquisas, o lugar mais violento da sociedade na atualidade.
Este elemento que gera essa falta de confiança são realizadas por esposos agressores, que agride filhos, agride esposa, e isso provoca no seio da família um permanente clima de medo, um clima de insegurança, um clima de falta de confiança naquela pessoa. E essa violência, como eu disse agora há pouco, ela pode ser física, emocional ou mesmo uma violência sexual. E em qualquer um desses casos, sabemos que instaura-se um clima de medo, um clima de pânico, um clima de ansiedade dentro da família. E viver num lar assim é como viver em uma prisão, porque o medo do algoz ronda todos os da família. O alcoolismo, o uso de drogas, o uso ou a prática do sexo permissivo, a falta de respeito à criança, tudo isso gera perda de confiança e transtorna o ambiente familiar, o qual deveria ser sempre um lugar de paz, um lugar de apoio mútuo, de amor fraternal, amor conjugal, de confiança mútua. Mas nós precisamos, amigos e irmãos, lutar para que isto seja uma realidade em nosso lar. Um lar onde reina amor fraternal, amor conjugal e confiança mútua. Nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 37, nos versos 17 a 28, melhor dizendo, Gênesis 37, versos 17 a 28, ali conta a história de quando José foi visitar ou ver os seus irmãos como estavam, cuidando dos rebanhos de seu pai, Jacó. E José ele era odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque o pai Jacó tinha preferência pelo filho José. Dava as melhores coisas para ele, dava mais atenção, e isso trouxe revolta nos outros irmãos, e eles odiavam. E quando José então chegou onde eles estavam, eles quiseram matá-lo. Mas um dos irmãos disse: não, vamos jogá-lo no poço, porque a intenção desse irmão era que depois tirasse José e ele voltasse para casa. Só que passou alguns mercadores, compravam qualquer coisa, inclusive pessoas, e José foi vendido como escravo para o Egito. E eles mataram um animal, envolveram a túnica de José no sangue do animal e mostraram para o seu pai, disseram que um animal havia matado o José. E o pai, claro, ficou desesperado, porque era o filho que ele mais amava. E aqui nós temos um exemplo de violência familiar. Nessa família de Jacó, havia um clima de ódio permanente entre os irmãos de José e ele, e até que ele foi vendido como escravo para o Egito. Nós temos também um outro relato na Bíblia que está em 2 Samuel, no capítulo 13. Ali nós encontramos relatado que Amnon, que era filho de Davi, ele violentou a sua própria irmã por parte do pai, violentou Tamar, e depois ele a desprezou. Foi uma violência sem tamanho na família de Davi. E depois Absalão, irmão de Tamar, matou Amnon em vingança ao que este fizera a sua irmã. Você pode ler em 2 Samuel capítulo 13. Vejam um outro exemplo clássico de violência na família. E eram famílias que Deus havia escolhido para estar reinando sobre o povo de Israel. Então, como eu disse agora há pouco, mesmo entre as famílias cristãs existe também muita violência que nós sequer imaginamos. E nós precisamos orar e pedir para que a nossa família não passe por esses problemas. E se você que está nos acompanhando nos estudos, está sofrendo, passando por esse tipo de problema de abuso, seja verbal, moral, sexual, você não pode ficar calado. Você precisa procurar ajuda. Não fique sofrendo para que os outros fiquem pensando que vocês estão vivendo bem. Não, você precisa tomar uma decisão de ir a autoridades competentes e denunciar, porque você não pode ficar sofrendo dentro da sua própria casa e principalmente se for num lar cristão. Como eu disse,
Num lar cristão deve imperar o amor, deve imperar a paz, deve imperar a bondade, o companheirismo, o apoio mútuo, a confiança em todos os membros da família. Todos em um lar cristão precisam ter certeza de que estão vivendo entre amigos, entre parceiros, entre apoiadores. E deve ficar de fora do lar cristão o ato de competir um com o outro. Então deve prevalecer o cooperar, o ajudar-se um ao outro. Porque se nós não reclamarmos, se nós não buscarmos os nossos direitos para que a violência cesse dentro do nosso lar, isso poderá trazer graves consequências e poderá fazer com que chegue até, quem sabe, a uma violência tal que alguém venha até agredir o outro fisicamente e até a morte. Por isso que nós precisamos tomar uma posição e não ficar sofrendo esses abusos dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencermos os problemas que nós temos enfrentado e que nós possamos continuar confiando em Deus e buscando nele a direção e a solução dos nossos problemas. Nós agradecemos a cada um de vocês, voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.